Com o dente sujo? Não. Olá, eu sou o Vitor Viana, seja bem-vindo a mais um episódio, o 8º episódio do Prensa Podcast. E dizem que o número 8 é o número do infinito e um número importante. Logo hoje nós temos uma convidada especialíssima, uma convidada que você já vem, você que acompanha o podcast, já vê ela constantemente, inclusive no meu lugar, no lugar que eu estou ocupando aqui agora, que é o lugar dela. Mas é uma pessoa especial e ela tem hoje uma coisa muito importante para expressar e para entrevistar, que é a jornalista, um profissional de marketing, tá agora estudante de psicologia, Camila Halpe. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Vitor. Eu sinceramente, eu tô num lugar muito estranho. Primeiro, ser entrevistada pra mim é muito difícil e ser entrevistada pelo Vitor Viana, cara. Você não sabe o nervosismo que eu tô de entrevistar alguém tão grande quanto você. Ai, gente, a gente não precisa de ninguém pra elogiar a gente, né? Pra quê, né? Mas se a gente não elogiar a gente, quem vai elogiar? Tem que começar pela gente. É verdade. Mas eu esqueci de dizer que você é também... Eu preciso dizer também que eu tô tímida. Eu tô nervoso. Você vê que eu tô até acelerado pra falar. Vou tentar dar uma acalmada agora pro podcast fluir melhor. Mas é pra todo mundo, né? Tudo bom, gente? Esqueci de falar pra vocês que a Camila, quem por acaso não conhece a Camila, também é uma das fundadoras da Prensa de Babel, né, do grupo Prensa de Babel, Comunicação e Serviços, e ela é editora já há 4 anos do jornal Prensa de Babel, o que levou a Prensa de Babel a um nível diferente no seu posicionamento nacional, estadual, em relação à pauta, a forma mais leve que a prensa passou a trabalhar, sem perder a seriedade do seu jornalismo, com uma apuração profunda, com um cuidado contextual e com a ética profissional, mas ganhou uma leveza nessa forma de publicar, que é graças ao trabalho da Camila. Então é importante também deixar esse registro aqui, né? Eu acho. Mas fala pra gente, Camila, o que você ganhou? Então, eu ontem à noite... muito nervosa, estava muito nervosa, porque é a primeira vez que eu entro na competição do Prêmio Prolagos de Jornalismo, né, ambiental. É a 7ª edição do prêmio, a gente concorre desde o primeiro, lá em 2018. A gente só não ganhou no primeiro. Do segundo para frente, todas as edições a prensa ganhou em alguma categoria. Em alguma categoria, seja web jornalismo em primeiro lugar, segundo lugar, foto... E aí, só que eu, nem você, nós somos os fundadores da prensa, a gente nunca tinha concorrido, né? A gente nunca tinha participado com material nosso, apesar da gente escrever o dia inteiro, o tempo todo, e sobre o meio ambiente. E aí, esse ano é uma história, né? Tem todo um contexto, e eu gosto de dar esse contexto. A gente estava vindo pra cá, ou para alguma pauta que a gente estava fazendo, e chegou a notícia das inscrições do prêmio, e aí a gente não tava muito com isso no radar, né? E aí eu falei, Vitor, tô com vontade de concorrer, a gente tem uma pauta ótima aqui em Búzios, assim, importante, e que tá dentro do que eu acredito, vamos concorrer? Aí, né, claro, você lembra? Você disse, não, vamos, mas a gente vai fazer o quê? Eu falei, cara, vamos fazer uma matéria escrita, que é o que a gente faz, mas vamos fazer um podcast pra gente desdobrar o assunto, porque no podcast a gente fica um pouco mais relaxado e a gente pode aprofundar a pauta. E aí a gente produziu isso, sei lá, em uma semana. Foi muito rápido mesmo. 10 dias no máximo. Foi bem difícil, inclusive. E aí você também já vinha numa conversa com o André aqui da Búzios Digital há muito tempo, né? Sobre a proposta de fazer um podcast. Você estava fazendo aqui já do Otávio, do livro. E aí eu falei, vamos fazer? Vamos começar e tal. E a gente fez. E daí foi o episódio piloto e que concorreu ao prêmio. E desde então a gente tem feito, né? Nós estamos no 8º episódio. E aí eu ganhei. Então mostra o prêmio e fala um pouco mais sobre o prêmio. Primeiro que esse ano eu achei o prêmio lindíssimo. Não sei se tá dando pra ver, né? Deixa eu mostrar naquela câmera ali, ó. Isso. Esse é o prêmio aqui Você concorreu nos mídias alternativas. Mídias alternativas com podcast, né? O que é muito de se elogiar o prêmio Prolagos de Jornalismo, porque hoje as ferramentas e os formatos para fazer jornalismo são diversos, a gente não poderia ficar sempre na mesma. E um não é menor do que o outro. Eu acho que esse também é um lugar muito de desconstrução para mim como jornalista, porque a gente vem do rádio e do impresso e do digital. Apesar da gente estar no digital, a prensa, ela é muito um jornal impresso na web, né, digamos assim. Tem gente até que critica esse formato. Talvez ele não engaje tanto, enfim, mas tá funcionando, né?
Então, a questão do mídia alternativa às vezes parece que é menos do que as outras categorias, mas não, eu acho tão importante quanto. E ela dá a oportunidade, como eu falei, de aprofundar bastante a pauta, porque a TV é rápida, né? TV e o rádio são muito rápidos, você não pode ficar 1 hora falando sobre um assunto. E se chama mídia alternativa porque elas não necessariamente começam pro jornalismo, elas começaram tanto redes sociais, podcast, mesa-cast, começou para outros fins, e o jornalismo, como sempre, porque é uma ciência, é uma matéria essencial para a democracia, para o mundo, ele consegue acessar aquilo e passa a ocupar aqueles espaços também. Mas em pouco tempo vai deixar de ser alternativo, né? Como a TV já foi alternativa. Como quando a gente decidiu montar a prensa, né? Muita gente fala assim, mas vocês vão ficar só no digital, é alternativo, né? Vocês têm que ter papel. Hoje não é mais. E hoje não é mais. Você vê que a realidade é o digital, né? E assim, eu tô muito orgulhosa. É porque quem me conhece sabe que eu sou muito competitiva, eu sou muito. Mas uma competição saudável com as outras pessoas. Eu sou competitiva comigo mesma, então eu me cobro muito. Então acho que esse era muito um lugar de eu nunca ter participado. Mas eu fiquei muito nervosa 1 mês e meio. Mas é muito, assim, como é que eu posso... A palavra me foge agora. Mas é muito legal ver uma pessoa que assume que é competitiva. Porque eu não acho que a competição é uma coisa ruim. Né? Ela é nociva quando você compete querendo destruir o outro. A competição, ela é saudável, faz parte do nosso... E querer ganhar alguma coisa também. Por que eu vou ficar fingindo que eu não queria ganhar? Eu queria ganhar mesmo, assim. Eu ensaiei meu discurso 1 mês e meio, fiquei pensando tudo que eu ia falar, chegou lá na hora, eu falei... Fez um discurso épico. Não sei, você que Emocionou as pessoas, foi sincera, foi real no que você falou, não mentiu. Contou sobre uma parte muito delicada da sua vida em relação ao burnout. Eu acho que para quem é jornalista, a gente vive um momento de muita... tudo é muito acelerado. Então a gente já é acelerado no mundo das redes, da informação muito rápida. A gente triplica a ansiedade. Então você tem que entregar, você tem que entregar, você tem que entregar, você tem que entregar na frente do outro. E como eu disse, eu sou competitiva. Então, eu tenho na minha vida um lema, assim, se você quer competir comigo, você vai competir sozinho, porque eu vou sair fora. A minha competição é comigo mesma. É eu comigo mesma, o melhor que eu posso fazer em relação ao que eu fiz anteriormente. Você traça uma meta e vai competindo com você para chegar naquela meta, é isso? Eu sou muito, assim, muito dedicada no que eu faço. Eu não sei fazer as coisas pela metade. Então, eu prefiro não fazer. Né? Você me convida para um projeto. Se eu acho que eu não vou dar conta dele, eu nem entro, porque eu vou te dar o meu melhor. E muitas vezes, assim, algumas pessoas até que já trabalharam comigo sabem que eu sou exigente, eu sou muito exigente, eu quero melhor texto, eu quero melhor áudio, melhor foto. Nem sempre eu consigo entregar, e aí também é uma coisa que terapia ajuda, né? Que às vezes você tem que entregar o que dá pra entregar. E a gente não tem como vencer tudo, e não tem dá horas pra que não funciona. Só que eu penso também que é uma questão de saúde mental. A gente aguenta até um ponto. Chega um ponto que você não aguenta a pressão. Algumas pessoas aguentam, outras não aguentam. Eu não aguentei. Há 3 anos atrás, de 2019 para 2020, um pouquinho antes da pandemia, a gente já tinha a prensa. E aí eu recebi um convite para trabalhar na Prefeitura de Cabo Frio, trabalhar na assessoria. E trabalhar numa assessoria de uma prefeitura tão grande como Cabo Frio foi um desafio para mim. Eu comecei na assessoria geral e terminei na Secretaria de Educação de Cabo Frio. E quando eu fui para a Secretaria de Educação, e eu até mando aqui um beijo para o Marcos Azevedo, que é o Marcos Azevedo e o Tomás Baggio, que eram meus chefes, assim, eu inclusive falei isso pro Tomás ontem, que eles fazem parte da minha história, porque onde eu encontro eles, eu abraço e agradeço e chamo de chefe, porque realmente foi a oportunidade de eu me tornar a profissional que eu sou hoje. Eu já era profissional, mas eu fui para outro nível. Cada espaço que a gente ocupa é como se fosse uma escola. É como se fosse uma escola. O jornalismo, ele é uma profissão prática. E quanto mais você pratica, melhor você fica. Aquela máxima que eu falo que todo mundo ri. Quanto mais você escreve, mais você escreve. Melhor você escreve, né? A tendência é essa, né? Nem sempre é realidade, mas a tendência é essa. E aí eu fui pra esse desafio, né? Mas você também não é uma pessoa que só pratica, você também é uma mulher estudiosa. Não, eu também sou CDF. Eu descobri isso. O jornalismo também se faz também em teoria, de conhecimento. Óbvio, e de recitar
regras, né? Eu também, eu agora, como você falou, tô fazendo faculdade de psicologia, eu tenho mania de ser arauto da profissão, né? Eu falei, não, eu não quero ser isso. Tá levando a bandeira. Tô levantando a bandeira do... Enfim, eu tenho essa tendência, é da minha natureza. Mas, e quando eu fui para esse desafio, era uma secretaria enorme. Eu sempre faço a comparação. Queria mandar um abraço para a Eliceia também, Eliceia Silveira, que foi minha secretária. E que, nossa... Secretária de Educação, secretária de Educação de Cabo Frio, né, no governo do José Bonifácio. Eu saí um pouco antes do Zé partir. E me abraçou e acreditou em mim, rígida. E aí eu me identifiquei muito com ela nessa questão da rigidez e eu me levei para outro patamar. Isso foi bom, mas isso também foi ruim. Mas aí eu sempre comparo a Secretaria de Educação com a Prefeitura de Búzios, assim, 40 mil alunos na Secretaria de Educação de Cabo Frio, 93 escolas. Quase a população de Búzios. Era uma prefeitura de Búzios, população de Búzios. Então, a primeira vez que a secretária me trouxe essa informação e a gente fez esse comparativo, eu tomei o primeiro baque. Eu falei, cara, eu tô respondendo num lugar do tamanho de uma prefeitura. Não, e numa das secretarias mais delicadas de qualquer gestão pública, né? Pra mim muita gente até não sabe desse período da minha vida como profissional, porque eu realmente era como se eu não morasse mais em Búzios, né? Eu saía daqui 7 da manhã, voltava 7 da noite, a minha vida acabou ficando muito cabo-friense, eu realmente me apaixonei pela cidade. Só que eu desenvolvi um burnout, né? Como a maioria sempre me conheceu, eu fiquei mesmo num lugar de que eu tô fazendo da minha vida, né? Somado a isso também teve a pandemia. Exatamente. Teve uma alta exposição online na qual você entrou também como jornalista pela própria prensa. Cobrindo uma região inteira. Tanto foi reconhecida pelo Google, que diante de todo o trabalho que foi desenvolvido de informação, que você ajudou a fazer junto com a equipe que tinha conosco na época. Aqui a gente tem que fazer um parêntese, porque a gente estava à frente do projeto, eu estava mais à frente do projeto, mas a gente tinha uma equipe muito bacana, né? Destaco aqui todas as pessoas que passaram pela prensa, especialmente essas que estavam com a gente na época da pandemia. Né? Porque a gente ganhou um financiamento do Google, né? A gente ganhou... reconhecimento pelo trabalho que estava prestando de manter as pessoas informadas. Um período de desinformação muito grande. Que o Google fez isso para proteger o jornalismo profissional. Isso a gente tem que reconhecer. E fez isso. A Folha dos Lagos também ganhou. Sim, aqui na região foi esses dois jornais. Foram esses dois jornais. E a gente foi escolhido entre 4 mil redações no mundo. E a gente, sem dó, sem pena, passando um momento difícil financeiro, a gente investiu todo o dinheiro na equipe. Então, a gente tinha uma equipe muito coesa e isso fez a prensa ir para um outro patamar. Porque a gente também não pratica só jornalismo, né? Eu sou formada em marketing. Então, tudo que eu faço, eu aplico marketing, né? Então, a gente faz muito marketing pessoal, muito marketing da prensa, agora do podcast. Na época, né? As entrevistas que a gente fazia ao vivo, de segunda a sexta. Nós falamos, assim, nós estávamos trabalhando, pensando regionalmente, mas uma região muito grande, pensando desde Maricá até Campos. Sim, a gente entrevistou... mas nós entrevistamos o Brasil inteiro. Deputados. Médicos, pessoas que podiam colaborar com a informação para aquela... Porque junto com aquilo estavam acontecendo eleições também. Exatamente, e a gente desembocou num debate que a gente produziu aqui em Búzios, né? Acho que muita gente lembra disso, e muita gente fala assim, nossa, foi épico. Que você liderou esse debate. Vocês têm que... Eu apresentei o debate. Foi uma época muito difícil. A gente tinha 9 candidatos. O comportamento dos candidatos já estava meio bélico. A gente não estava tão polarizado. Mas já era um processo que era bem complexo, assim, de lidar com todas as pessoas, né? Pessoas que achavam que a gente estava fazendo A ou B. E o debate aconteceu. E aconteceu da forma mais democrática que a gente conseguiu, né? Nós tínhamos, tinha auditoria. Tinha auditoria, tinha uma empresa de auditoria no debate. O debate foi gravado e foi passado ao vivo, mas tinha auditores, tinha plateia. Teve momentos de tensão, né? Coisas que a gente teve que segurar, a gente querendo participar, a gente querendo influenciar. E foi um grande aprendizado. Acho que a gente tem uma boa história e é um caminho, né? Eu não consigo falar muito de mim sem falar de você e falar da gente. Mas vamos falar de você. Hoje vamos falar de você. A entrevistada é você. Mas assim, é muito só para finalizar essa parte do burnout, que além desse trabalho todo, lembrando que você
como profissional de comunicação, você dá serviço da sua profissão, você, antes do Zé Bonifácio, você já estava na Secretaria de Comunicação trabalhando em governos anteriores. Estava ali, você ficou como uma técnica que se manteve trabalhando. Eu entrei no governo do Dr. Adriano, a quem eu devo muito respeito também, apesar do governo dele ter acabado de um jeito muito ruim, era uma pessoa de fácil trato. Um homem sério. Uhum. E aí eu fiquei até as eleições, e eu sempre saio um pouquinho antes, né? Eu tenho essa tendência, eu não sei porquê, não sei se é uma coisa minha, mas eu saí um pouco antes, e aí aconteceram as eleições, o Zé foi eleito e eu entrei para trabalhar em março a convite do Marcos. E te encontrou fazendo uma entrevista em inglês com um homem que veio num barco da África do Sul até Cabo Frio. Exatamente, foi um lugar muito bacana. A gente já tinha se encontrado, né, não na posse do Zé não, mas quando ele apresentou os secretários, eu fui cobrir como prensa. E na época o Zé fez um secretariado muito diverso, né, mulheres, pessoas pretas. Então aquilo foi muito bacana. E aí a gente se conheceu ali, foi o primeiro contato, aí depois a gente se encontrou de novo. E aí ali nessa pauta tão bacana que a gente fez, ele me chamou pra... Camila, vamos conversar e tal, e me convidou. E quando ele me convidou, eu imaginei que era pra trabalhar na assessoria com todo mundo. Aí ele falou, não, eu quero te colocar na educação. Eu não tinha noção do que ele tava me oferecendo, né? Eu acho que é aquilo que a gente fala sempre, o acaso, às vezes, deixa a gente distraído pra gente fazer o que tem que fazer. Porque talvez se eu tivesse consciência do que eu tava assumindo ali, talvez eu não teria ido, né? E eu não sei, né? Isso só eles vão poder dizer, mas eu tenho certeza que eu entreguei. Que eles guardam de mim como profissional, uma profissional empenhada, dedicada, porque eu sou essa pessoa. Esse Búzios teve durante a pandemia informações sobre a Covid-19 graças ao trabalho que você liderou ali com aquela equipe que você montou na Prensa de Babel, né? Foi muito difícil. Porque foi muito difícil, você manteve os números atualizados. Muito. Informações que estavam sendo escondidas, que foram reveladas, cruzadas. Você me conhece bem e às vezes até você me fala que eu falo demais, mas eu sou verdadeira. Nessa época o prefeito era o Dr. André. E o Dr. André, ele é conhecido por ser um homem intransigente ou difícil. Eu nunca tive problemas com ele. Assim, ele era muito solícito. Porque o seu trabalho não tinha pessoalidade. Não, você estava ali informando. Meu trabalho não tem pessoalidade. Algumas pessoas, e aí essas pessoas, eu sempre digo que o que as pessoas pensam é problema delas. Eu não pessoalizo as coisas. Agora, eu não deixo de ser amiga, porque são seres humanos. Não sei se eu posso dizer amiga, mas eu sou uma pessoa cordial. Eu tô lidando com seres humanos, com vidas. Então, assim, eu tinha mais dificuldade com a assessoria de comunicação, que talvez não fosse... Que justamente pode parecer ser onde se confundiam as coisas. Onde se confundiam as coisas. Mas quando eu procurava ele diretamente, ou as ações que ele teve durante o Covid, para mim foram muito assertivas. O seu trabalho combatente firme na questão que a informação, os direitos de todos, também te fez ser firme no começo do governo do Alexandre também. Também. Porque houve uma dificuldade muito grande de confusão de como trabalhar a comunicação. Muito difícil, muito difícil. No caso do Alexandre, que é o atual prefeito de Búzios, a gente conhece ele há mais de 15 anos, não sei, há um bom tempo. Sim. E a gente, na campanha, a gente teve alguns estranhamentos porque algumas pessoas da equipe dele, talvez, não tenham entendido o nosso jeito de trabalhar. O jeito de trabalhar é o jeito de trabalhar de informar. Fazer perguntas. E nem sempre o que a gente informa agrada a todo mundo, mas é informação. Eu dou a informação e você decide o que você vai pensar sobre isso. E aí eu tive muita dificuldade. E nos primeiros 6 meses do governo dele, eu tive muita dificuldade. Mas você ajudou a corrigir um rumo que estava ruim para ele, inclusive com aquela comunicação inicial. Aí não sei, né? Ajudou, claro, com certeza. Mas assim, era muito difícil. A gente chegou num momento de ter 150 e-mails não respondidos. E isso foi muito ruim. E hoje eu percebo... E quando você soltou essa informação, porque aí nessa hora que assim, quando o jornalismo está sendo comprometido pro público... É permitido que o jornalista revele esse tipo de informação. Sim. Você abriu o caminho e depois outros veículos passaram também a revelar que estavam passando pelo mesmo problema. Que na verdade houve uma mudança ali no trato com a imprensa, que não estava legal. E hoje, quando eu tenho esse trato, e eu falo que já falei outras vezes, eu conheço pessoalmente a comunicação da Prefeitura de Búzios hoje, né? São meus colegas, a gente conversa, troca.
Eles respondem muito rápido. Eles entenderam que a gente não tá aqui amigo ou inimigo. Eu acho que isso Sim, claro. que é o mais importante, sabe? Essa coisa de sou inimigo do governo, sou amigo do... Não existe isso. Pelo menos, não sei, pelo menos com a gente não existe. Eu posso, como pessoa, e é um direito meu como pessoa, ter mais afinidade com A e B. Mas assim, a gente já passou por Toninho, Mirinho, André, Henrique e agora Alexandre, e eu conheço todos pessoalmente. Em qualquer lugar onde eu encontre eles, eu sou tratada com cordialidade, com respeito como profissional. Eu nunca fui ameaçada, chantageada, e olha que a gente já viveu... A gente tem que corrigir que no seu trabalho combativo como jornalista houve algumas ameaças. Mas não deles. Não deles, mas você já passou por ameaças. Já, eu tô falando nesse contexto... Pelo seu trabalho, e principalmente por colocar seu trabalho a serviço do social, em relação, especialmente ao direito da mulher, né? As ameaças sempre foram muito veladas, porque eu acho que isso acontece. Estar em algum lugar e fazer uma piadinha, eu vou varrer vocês daqui, eu vou fazer isso, isso aconteceu. Não vou dizer que isso não intimida, faz a gente... Quem é mulher, jornalista e tá ouvindo isso que eu tô dizendo, vai se identificar. A gente dá um passo para trás. Você pensa, você reflete, será que eu preciso? Muita gente hoje faz uma cobrança assim, mas você talvez não esteja mais... É um outro momento, né? Eu sempre digo que quando a gente estava no auge do autoritarismo, eu tava lá dizendo que democracia. Tava se expondo. Tava me expondo. E eu não vou usar nomes A, B, C e D, não vou. Quem me conhece minimamente sabe mais ou menos como eu penso, sabe o que eu fiz e como eu fiz. E o que eu, como Camila, acredito. Agora, como profissional, no jornal, tanto para A quanto para B, porque não, as pessoas acham que a cobrança é só de um lado. Não, a cobrança é dos dois lados. É do lado mais progressista e é do lado conservador. E a gente fica meio que esmagado num lugar. Isso aconteceu durante aquele episódio fatídico aqui em Búzios, de uma eleição suplementar, onde ficou extremamente polarizado, violento. Nós já falamos sobre isso, então a gente pode falar. E você teve à frente aí, como sempre, como profissional, um profissional de jornalismo, e como um profissional mulher, você também passou por turbulências, por estar tendo que fazer o seu trabalho, exercer a sua profissão, né? De um lugar assim, mas por que você está perguntando isso? Por que você quer saber isso? Que é interesse público, senão eu não estava perguntando. Porque eu acho que o cara que está no poder, ele tem que entender que ele deve explicações. Não só para mim como jornalista, mas para a população. Então, é por isso que quando a gente está entrevistando secretário, vereador, eu sempre faço a mesma pergunta. Você é inacessível? Se eu chegar hoje no seu gabinete, na sua secretaria, você vai me atender? Eu nunca cheguei num espaço desse onde eu não tenha sido atendida, aqui em Búzios. Apesar de Búzios ser uma cidade que ficou muito tempo polarizada e tem uma tendência conservadora, eu não me senti agredida em nenhum momento. Antes da gente entrar diretamente de que trata a sua matéria que você foi premiada, vamos lembrar que antes dessa história toda de prensa, de secretaria de comunicação, você também trabalhou em rádio, jornal impresso, né? Tem uma história grande aí anterior a isso. Uma pré-história, né? Uma pré-história. Eu falo que os dinossauros do jornalismo. O Prêmio Prolagos, ele é... Eu falo isso, né? Eu falei isso ontem. Ele é uma oportunidade que a gente tem de encontrar os nossos colegas, né? Onde a pauta é a notícia, né? A pauta é o jornalismo. E esse encontro uma vez por ano, ele é muito saudável e a gente se diverte. Eu acho que a vitória ou quem ganha ou quem perde fica meio que em segundo plano, né? Porque a gente se encontra, a gente ri, a gente se abraça. É um ambiente muito bacana. E aí é engraçado, porque a cada ano a gente vê novos profissionais chegando e os dinossauros continuam lá, né? Nós estamos ali na classe dos dinossauros, né? Uma troca de gerações ali no trabalho. Eu vou completar quase 15 anos de profissão aqui em Búzios. Já passei por alguns lugares galgando esse Trabalhou com outras grandes mulheres do jornalismo também da região, né? Que é importante. Eu sempre destaco que eu comecei no programa da Cláudia Carrilho, como repórter de rua, no programa... Esqueci o nome. Também não lembro Não lembro, mas era na Rádio Búzios Comunidade.
E eu tinha os meninos pequenos, então acho que você já tava trabalhando. Não me lembro que eu tava fazendo mais, não. Sei. E aí eu ia pra rua, eu fazia entrada ao vivo. Ainda bem que a gente não tem registro, porque deve ser horrível. Porque você, né, no começo, foquinha, eu falo, por exemplo, que eu sou foquinha de Cláudia. Você trabalhou com o Thelma Flora. Então, eu ia citar que aí depois da Cláudia, eu fui trabalhar com Thelma Flora, que é também uma jornalista incrível de Cabo Frio. Trabalhei no jornal dela, que era no Diário Cabo Friense. Eu trabalhei pouco tempo, acho que uns 8 meses, e eu cobria pauta em Tamoios. E era muito difícil, né, falar de Tamoios. Ter que ir a Tamoios. Ter que ir a Tamoios. Eu fui algumas vezes de ônibus. Eu valorizo muito a minha trajetória. E eu sempre falo, em uma ocasião eu dei uma aula magna na UVA, na Semana de Comunicação, e eu falei isso. Eu acho que a gente não espera terminar a faculdade para ser jornalista. E o bom jornalista, ele é repórter. Ele vai na rua, ele conversa, ele passa perrengue. Que isso te dá uma casca, né, para você ir para outros lugares e conseguir chegar, talvez, num lugar de reconhecimento, né? E eu nem acho que eu cheguei nesse lugar ainda. Acho que eu tenho um bom caminho pela frente ainda. E na rádio você trabalhou? E na rádio eu trabalhei com a Iva Maria. E aí é um novo divisor de águas para mim, porque a rádio me ensinou muito, muito, muito. Eu sou apaixonada por rádio. Eu escuto rádio todos os dias. E ontem falava isso com o Habib da Estação 104, né? Acho que todo mundo conhece, já ouviu falar do Habib, né? Hassalan. Ele é um excelente produtor, então ele me falava, olha, sua voz tem que ir assim, você tem que fazer isso, vai mais devagar, vai mais rápido, faz isso, faz aquilo. E eu fui aceitando aquela correção, e assim, receber um elogio dele, ele me falou isso ontem, né? Falou, vamos voltar. Eu fazia um programa chamado Circulando, que passava das 6 às 7, e era Tempo circulando real, na estação. Trazendo informação de toda a região. E aí a gente sempre assinava, né? Eu assinava Camila Halpe para Estação Notícias, e aí a gente chegava em Macaé e eu dava meu nome. E o rádio tem esse poder. O rádio tem esse poder de projetar a gente, que é assustador, né? E eu chegava e dava meu nome, eu falei assim, Camila Halpe da Estação. Eu virei Camila Halpe da Estação. E foram quase 3 anos trabalhando com a Iva. A Iva baita entrevistadora, baita voz, bom dia, bom dia, bom dia, e aquele alto astral às 9 da manhã. Eu aprendi muito, muito, muito também sobre produzir, sobre receber o convidado, sobre produzir pauta, sobre trazer, né, uma coisa que vale o destaque para ver como eu sou dinossauro. Eu introduzi o WhatsApp. Verdade. E você ali foi pioneiro e as pessoas ficaram pensando se aquilo ia funcionar. Se aquilo ia funcionar, porque a gente tinha que ir pra rua com o gravador pedir a opinião das pessoas, porque tinha enquete do dia, né? Eu levava o dia inteiro. Levava o dia inteiro fazendo aquilo, porque você tinha que ir pra rua, encontrar alguém que estivesse disposto a responder. As pessoas davam respostas aleatórias horríveis. E aí nisso apareceu o WhatsApp, e eu falei, por que não perguntar pras pessoas aqui pelo WhatsApp? E aí o mundo girou, né? Porque... mas aí teve uma discussão se a qualidade do áudio ia ser boa. Então, uma discussão que hoje não se tem, né? Claro. Porque você não tá preocupado, você tá preocupado que chegue, né? Se vai ser... Nem a Globo tem mais esse padrão tão certinho. Tem coisas que passam mesmo por causa da velocidade. E eu me orgulho dessa parte. E antes disso tudo, quando a internet era só mato, você já estava lá com o Blogão dos Lagos, né? Já, você lembrou do Blogão? Tinha esquecido do Blogão dos Lagos. Não, ele era um veículo de comunicação importante, deu muitas informações, causou com algumas confusões também, trazendo, como sempre, confusões por conta da informação. Por conta da informação, porque talvez as pessoas não entendessem tanto, né? Era um blog, né? Não sei se todo mundo sabe, os mais novos nem... O blog era outra coisa naquela época. Era outra coisa, não é sobre ser blogueira, né? É outra coisa, ter blog mesmo, blog escrito. E eu falava da região toda, que não era uma realidade. Não. A realidade era que o Jornal de Cabo Frio falava de Cabo Frio, o Jornal de Búzios falava de Búzios. Então eu peguei era um blog de notícias, que não era comum. E aí eu falava desde Macaé até Arraial do Cabo. Então, assim, era amplo. E assim, eu me lembro que foi o Alan Câmara que fez a identidade visual do blogão, que eu era muito ativa nas redes, né? Eu era muito abusada. Eu marquei ele, assim, publicamente no Facebook. Ela faz a arte visual do meu blog. Ele fez. E, assim, uma ótima arte, como sempre. Uma ótima arte, maravilhosa. E eu trabalhava, assim, sempre procurando meu espaço, misturado às minhas tarefas
cotidianas de mãe, de esposa, e, né, com os 2 meninos pequenos em casa, sempre da sala da nossa casa, o cantinho que era escritório. Então, é uma trajetória, né? Por ser mulher foi mais difícil? É mais difícil? Muito mais difícil. Muito mais difícil. Não tem como a gente falar da minha trajetória sem recortar a maternidade e eu ser casada e ter uma casa. Isso aí me atrasa. Mas eu falo isso não num lugar de chateação, nem de ressentimento, né? Eu falo num lugar de que a realidade de 80%, 90% das mulheres, sei lá, acho que 100%. Todas as mulheres que são casadas, têm filhos e tentam ser profissionais, elas vivem essa realidade de ter que dividir a vida profissional com a maternidade. E eu não acho que a gente tem uma solução pronta. Eu acho que a gente tem que discutir até primeiro todo mundo entender que isso existe. Porque tem muita gente ainda que nega que o trabalho doméstico da mulher não é invisibilizado. Ele é um trabalho não remunerado. Como se fosse um emprego pelo qual você não recebe. Exatamente, porque você trabalha, né, tantas horas fora de casa, você chega em casa e tem outras horas de trabalho. Ninguém, quando vai empregar vamos falar da nossa área, numa redação de jornal, ninguém me perguntou nunca se eu tinha filhos. Alguém já te perguntou? Eu nunca passei por isso, porque também acho que estava implícito que eu tinha filhos, né? Eu acho que essa parte pra mim, eu não posso dizer que não, eu sou privilegiada de não ter tido esse questionamento, porque todas as vezes que eu precisei ir, você ficou. Muitas vezes você ficou com as crianças, muitas vezes você parou alguma coisa pra poder eu avançar. Só que é a realidade da sociedade onde a gente vive, né? Entre o homem e a mulher abdica mais. Você tem a questão dos salários. A questão dos salários, eu também nunca tive problema de equiparação salarial como profissional. Meu salário nunca foi menor do que os meus colegas na mesma função. Também outro lugar de privilégio. Mas isso não é a realidade. Não é a realidade das redações, não é a realidade do jornalismo. O homem sempre acaba ganhando mais do que a mulher e tendo mais a flexibilidade. E você teve que passar por muitos homens querendo desqualificar seu trabalho? Alguns. Mas eu não gosto nem de citá-los. Porque eu acho que eles são tão pequenos. Eles não merecem ser citados, mas a atitude deles merece ser exposta. Eles são tão pequenos, assim, a vontade de me diminuir como profissional, porque eu sou mulher, era muito grande, mas não levou eles a lugar nenhum. Não levou a lugar nenhum, você tá aqui agora. E assim, eu sei quem eles são, e sei onde eles estão, e sei o que eles estão fazendo. Então, o universo cuida de... Eu acredito nisso, né? Nem todo mundo pode acreditar. Eu acredito em justiça social, em movimentos que mudam a sociedade, mas eu acredito também na espiritualidade, nas energias. Acho que as coisas acontecem também. Não adianta você tentar atrapalhar alguém que nasceu para ser aquilo. E fala da matéria que levou você a ganhar esse prêmio. A matéria é maravilhosa, assim. É uma questão muito importante pra gente aqui em Búzios, né? O meio ambiente é uma pauta muito cara pra gente aqui em Búzios. Então, eu acho que ela casa muito no Prêmio Prolagos. Acho que é por isso que a gente sempre tá lá ganhando alguma coisa. E aí, quando eu vi essa possibilidade de falar sobre um assunto tão importante, eu falei, vamos falar. São quase 700 famílias ao final de todo o processo que vão ser impactadas pelo saneamento básico no bairro de Sembraças. E é uma pauta que a gente fala dela desde sempre, né? Sembraças sempre foi um lugar delicado, né? Porque tudo que acontece ali desemboca na Praia de Manguinhos e na Praia da Rasa. Então a gente acaba afetando o que a gente tem de mais... Existe uma afetação direta aos moradores do bairro, né? Mas também, em segundo plano, acontece o município como um todo recebe os problemas de Sembraças por conta da praia, que acaba recebendo ali o extravasamento do esgoto. Claro. E a gente conversou muito aqui no podcast, né? E quem quiser entender mais sobre o assunto, de forma técnica, né? Os entrevistados falaram muito sobre isso, sobre o quanto isso impacta a vida das pessoas. E eu acho que esse é o papel do jornalismo, trazer luz para a discussão, para que as pessoas vejam, olha, como a gente trouxe o Hugo aqui, que falou do Bauen, né, que há 40 anos atrás, o que era a cidade. Se você pensar, quando a gente começou lá atrás, no jornalismo, há 15 anos, quando se falava de esgotamento sanitário nas Sembraças.
Parecia que não tinha uma solução. Parecia impossível, parecia algo que nunca seria atingido. É óbvio que a gente está muito longe do ideal. Mas tem um caminho, sabe? Tem um norte. A gente tá de olho nisso e a gente sabe que precisa proteger esse ativo. Quantas famílias são impactadas por esse projeto que você acabou colocando na sua matéria? Até o momento já foram mais de 300. E até o final das obras todas, que a princípio vai dar uma parada agora no verão e volta em abril, maio, são 700 famílias ao todo. 700 famílias, né? Famílias. Você vai alcançar um contingente de pessoas muito maior. Um impacto direto ali que vai ter, porque essas famílias vão ter suas casas com ligação de esgoto diretamente à rede de tratamento. Porque o esgotamento, a rede já está instalada, mas aí a gente tem um problema. As casas precisavam ser ligadas a essa rede. E a gente sabe que Sembraças é um bairro com vulnerabilidade social. Então, é caro para uma pessoa, É impossível uma família é um valor alto. Gastar 4 mil reais. Ela não vai conseguir fazer isso. Então, a prefeitura vem com uma segunda etapa, custeando esse valor para os moradores. Tem toda uma tecnicidade para chegar nisso, né? Que o Aziel, que é o secretário de obra e drenagem, né, da cidade. Saneamento básico e drenagem. Não, acho que drenagem é separada, a secretária. Bom, a secretaria. Drenagem e saneamento básico. Drenagem e saneamento básico. Explicou bem qual é o trâmite que vai acontecer e já está acontecendo. Privada. Isso, e já está acontecendo. E isso, pra gente, é um impacto gigante. Principalmente ali na região da Praia de Manguinhos, que é uma praia que tem a melhor raia para vela. É uma praia que recebe muita gente. Agora, por exemplo, o pier já está atuando como saída de embarcação. Então, a gente precisa de uma praia que esteja protegida, né? E você falou para fazer a matéria, você falou com todos os atores envolvidos. Sim. Você falou tanto com os representantes do poder público quanto a concessionária Prolagos, que é a iniciativa privada. Sim. E também com representantes da sociedade civil organizada, né? Sim, a gente conversou, esteve aqui com a gente o Salviano Leite, que representando a Amarrasa, né, que é a associação que cuida ali daquele espaço das praias de Manguinhos e Rasa e que tem atuado grandemente para que isso aconteça também. E a gente também falou com uma representante da Prolagos que explicou pra gente todo o caminho, todo o trâmite, né? E eu acho que o mais importante disso é a gente trazer o que é mais ou menos o que a gente estava conversando antes, que é o diálogo. Sem diálogo, a gente não avança. E o diálogo Bem, até aqui, sem diálogo, não tinha avançado. Não. Não. Um puxa daqui, outro puxa de lá. 30 anos e não... A prefeitura briga com a Prolagos, a população briga com a Prolagos, todo mundo briga com a Prolagos, né? E tem que brigar mesmo, mas brigar num lugar de cobrança. Cobrança, diálogo. Você faz isso, você tem que fazer isso, você tem tanto tempo para fazer isso, Você tocou num ponto importante, Camila, porque esse prêmio de jornalismo, e é muito comum, talvez para quem não entende, que empresas organizam os prêmios de jornalismo. E não é porque você ganhou um prêmio de jornalismo que está sendo promovido pela Prolagos que a matéria ela não foi isenta. Não, porque ali se colocou justamente o que você falou. Sabe-se que nós não estamos em andamento e que ainda não é o ideal, mas é um processo de início e dando também os louros disso à comunidade, que Exatamente. É quem estava ali cobrando e pedindo a solução, né? Eu fico muito feliz com esse prêmio justamente por isso, porque alguém pode o prêmio Prolagos é um prêmio... Não, cara, olha, a gente teve alguns momentos do podcast, inclusive, que a Prolagos foi questionada em coisas que poderia melhorar, poderia não melhorar, porque a gente está trazendo informação. E a própria concessionária reconhece que ainda tem a ser feito. A prefeitura reconhece, tem coisas a ser feitas, mas tem coisas feitas, né? Tem avanços. E nós conversamos com a população também, eles porque paralelo ao podcast teve as matérias escritas sobre o mesmo tema. A matéria escrita é sua. Elas foram desenrolando o tema. Isso. E os moradores estavam mostrando positivamente como aquilo estava impactando positivamente a vida deles. Inclusive o comércio. Sem deixarem de fazer as reclamações. Sim. Eles reclamaram que tinha que colocar os paralelepípedos de volta. Essa reclamação era relacionada à prefeitura, né? E essa é a reclamação clássica, né? Que tinha ansiedade deles saberem quando é que iam ligar logo o esgoto deles pra poder voltar à normalidade. Né? Mas estavam reconhecendo a importância que era para eles aquela obra que está acontecendo ali. Com certeza.
A gente vai dar só uma paradinha agora, Camila, para falar do nosso patrocinador. Ih, não conheço, me explica. Eu tô aqui com o podcast, a Prensa ou Prensa Podcast, ele tem um espaço aberto para você que também quer ter a sua marca divulgada. E a marca pioneira e visionária que enxergou o poder desse programa aqui, desse veículo que é gravado aqui nos estúdios da Búzios Digital, foi a Cervejaria Búzios, que leva o nome de Búzios para o mundo inteiro, através de cervejas que são altamente premiadas. Hoje nós temos uma afinidade de rótulos aqui, e não são todos, hein? Gosto dessa. Temos aqui, ó, Forno, Bravíssima, Caravelas... Olho de Boi. Olho de Boi, Jeribá, que é a mais famosa, e tá faltando rótulo aqui. A Bravíssima é novidade dos 15 anos da cervejaria. Faz 15 anos que a cervejaria Búzios leva o nome de Búzios para onde ela vai. E um beijo pra Vera e pro Rogério, que são, além de tudo, nossos amigos pessoais, né? E a gente fala da cervejaria Búzios muito antes da cervejaria Búzios ser nossa parceira. E muito antes de quando nós começamos a prensa de Babel, a gente já quando a gente recebeu os primeiros prêmios, a gente já dava matéria sobre isso. E a gente bebe... A gente gosta de tomar uma Heinekenzinha também, gosta, mas lá em casa, todo mundo sabe que vai chegar lá em casa e a gente vai servir uma cervejinha. Vamos começar com uma Jeribá... Depois a gente vai subindo pra outra, né? Ou não tem a Manguinhos, que é a nossa preferida no momento. Pois é, hoje a gente não trouxe a Manguinhos, né? Essa aqui é qual? Caravela. E eu acho muito bacana... Mas temos a Olho de Boi, que nós descobrimos que é muito boa também, né? A gente sempre destaca a identidade... Quer comer um salgadinho quando fala de cerveja? Já até comi. A gente sempre destaca a identidade visual dos rótulos, porque cada rótulo é uma praia... ou alguma coisa que seja importante da cidade. A Caravelas tem um cara meditando. Eu acho o máximo isso, o máximo. Vamos beber, né? Dá pra fazer um intervalo pra beber? Dá pra fazer um intervalo pra beber. A gente vai dar uma paradinha e retorna pra beber. Então, como nós falamos aqui, a gente trouxe a cerveja e já tornou uma tradição aqui do podcast a gente experimentar a cerveja. Então vamos tomar hoje a Forno. É a minha preferida. Carinho aí. Você vê que ela é mais encorpada, Irish Red. Eu, como boa gaúcha, gosto da cerveja mais forte. Vamos experimentar. A cerveja Forno. Saúde. Saúde. Nossa, muito bom. Puro malte. Hum. E a gente sempre fala que ela tem um toque de caramelo no final. É muito gostosa. É a cerveja da paixão. É a cerveja da paixão? É mesmo. Ela harmoniza bem com queijos macios, carne assada, empanadas e pizza calabresa. Pizza calabresa. Fica a dica. Quintou. Muito bom. Muito bom. A gente vai deixar umas aqui no estúdio Búzio Digital para os proprietários poderem beber. Porque tem um cara aí que tá ali no bastidor que só reclama que a gente bebe e não deixa nada pra ele. Vamos deixar algumas aqui na geladeira. Que a gente traz tudo quente e leva embora. Aí você que estiver gravando alguma coisa aqui, pede ele que ele vai ter cerveja na geladeira. Ih, deu ruim, hein? Aí, ó, vocês escutaram? Melhor cervejaria. Essa é a voz de Deus. Camila, pra gente dar continuidade aqui, após aqui falarmos dessa cerveja que tá aqui no nosso espaço. Essa matéria, assim, o prêmio é legal, né? Quando é muito legal. Homenageado. Eu vou falar pessoalmente, assim, eu tava muito nervosa. Você tava lá comigo e aí a gente tem um vídeo lá na prensa já que vocês me filmaram e eu tava, tipo... Quando eu tenho um enunciado, né? E aí no enunciado você já sabe que é a sua matéria. Eu senti o sangue descer todo para minhas pernas. Eu falei, agora eu vou vomitar aqui na frente de todo mundo. Mas você foi altamente celebrada pelos seus colegas também. Eu queria mandar um beijo muito, muito especial pro meu amigo Luciano Mota, do Fonte Certa, que é o jornal que é sediado em São Pedro. E eu sempre digo pra ele que é uma honra, que ele é a prensa de Babel de São Pedro. E que a gente se celebra muito. Eu tava falando agora com a Fernanda Carriço, que é uma das... Também tava nos nossos amigos da Folha dos Lagos. Foi uma das vencedoras, ela me mandou um áudio lindo. E pessoal da televisão. Eu falei isso pra ela, assim, que a gente tem essa capacidade de se celebrar. A gente compete, é o que eu falei. Os nossos ícones do rádio, né? Que estavam lá te celebrando também. Ademilton e a Mauri Valério. Um abraço pra Mauri, me deu um abraço. A gente sabe quando a pessoa tá celebrando com você. E eu acho que mais do que isso, eu vi no rosto de todo mundo que tava ali celebrando junto comigo. Porque muita gente acompanhou esse meu momento de transformação, de recolhimento, do burnout, da vontade de deixar de ser jornalista.
E foi um momento muito poderoso para mim, vou colocar dessa forma, de ressignificar alguma coisa. Que foi o que eu falei no meu discurso. É muito difícil para as pessoas entenderem o quanto é dolorido você odiar tanto uma coisa que você lutou desesperadamente para ser. E era esse lugar que eu tava, assim, com o jornalismo. Eu não conseguia sentar na minha mesa, eu não conseguia abrir o computador para escrever. E eu pensava, como que eu vou seguir se eu só sei fazer isso, né? E eu sabia que alguma coisa estava quebrada e que precisava ser consertada. E a gente foi morar no Caravelas, né? O podcast acaba sendo muito pessoal, as pessoas acabam conhecendo a nossa história. E a gente ficou 1 ano morando lá, você escreveu 5 livros, e eu ensaiei deixar de ser jornalista, né? Eu falei isso pra você muitas vezes, mas não era eu falando. Você vê, eu já tinha passado de um momento, né, quem acompanha a minha trajetória, do emagrecimento e tudo mais, achava que eu já tava pronta, né? E esse último ano no Caravelas foi muito desafiador pra mim. Foi muito introspectivo, foi muito nesse lugar de odeio ser jornalista, odeio jornalismo, não fala de jornalismo comigo, não vejo jornal, não leio notícia. E eu tava nesse lugar. E quando chegou a notícia das inscrições do Prêmio Prolagos, alguma coisa se acendeu dentro de mim. E às vezes a gente precisa só dessa fagulha. Eu falei, eu vou. E desde que eu mandei a matéria, que eu me inscrevi, eu sabia que eu ia ganhar. Dentro de mim eu sabia. Porque também sabia que você ia ganhar. Eu tenho esses insights de saber as coisas antes. Só que eu fiquei naquele lugar de me sabotar, né? De ficar, não, imagina, tanta gente maravilhosa. Não. E saí o discurso. E ontem, quando a gente tava indo pro prêmio, o céu tava um laranja, a coisa mais linda, assim. Quem conhece Búzios, quando você sai ali de José Gonçalves indo pra Cabo Frio, que você vê aquele descampado, o céu tava laranja e eu sabia que eu ia voltar com o prêmio e eu ia voltar sendo outra Camila, né? E é isso, assim, a gente sabe qual é o peso de uma coisa dessa pra gente, pra nossa trajetória, pro lugar da onde a gente veio, das coisas que disseram pra gente que a gente não era capaz de fazer, dos impedimentos que a gente tem no cotidiano e das vezes que a gente se sabota mesmo, da gente diz, olha, acho que eu não sou isso, acho que, né, que tem aquele sabotador dentro da gente. E eu, mais do que ganhar o prêmio, mais do que isso, celebrar com meus amigos, meus colegas cabofrienses ou da região, celebrar a Michelle Cancelier, que hoje apresentou Inter TV 2 e que foi sua estagiária, que a gente viu começar. A gente não falou que você também passou pelo Peru Molhado. Passei pelo Peru Molhado também. E pessoas que a gente vê no corre, sabe? Eu celebro muito. Só pra quem pode se assustar, passar pelo Peru Molhado é um jornal em um bus que se chamava O Peru Molhado. Eu nunca atuei lá como jornalista, nunca fui empregado, até porque eu sabia que Marcelo não ia me pagar, e aí eu nem tentei a vaga. Mas eu sempre tava ali fazendo as coisas que eu faço hoje. Ir nos eventos. Você colaborou, escreveu, publicou também. Você opinou, causou confusão com suas matérias. Irritei o doutor André com a matéria que eu fiz. Sobre a luta das mulheres para fazer o preventivo em Búzios. Enfim, tem uma história, né? Mas o que eu tava falando antes é sobre celebrar. Eu sou uma pessoa que eu amo as pessoas. E eu amo celebrar as pessoas. Eu sou assim, quem me conhece sabe que eu faço textão, que eu mando coisa, que o aniversário eu gosto de eu sou afetiva. Então, ver pessoas que estavam comigo lá atrás, que estão galgando e que de repente agora estão apresentando telejornal, estão chefe de redação, ou Lucas Madureira, que hoje tá com o Fachel, que a gente cansou de conversar aqui. Eu celebro isso, porque acho que a gente tem que celebrar as vitórias uns dos outros, assim como eu sei que tem muita gente hoje celebrando a minha vitória. Já recebi tanta mensagem de gente que nem, né... Inesperado. Pessoas que muitas que eram suas referências no jornalismo. Muito, muito, muito. E o meu mantra ontem, indo pro prêmio, era:
isso não é uma validação. Isso não é uma validação. Você não precisa do prêmio pra... Isso não é. Pra ser quem você é. Pra ser quem eu sou. Mas é muito bom. É que é legal, claro. É legal ser reconhecido. É, muito bom. A gente tá caminhando, a gente vai caminhando pro final. Como qualquer, sempre tem que caminhar pro final. Mas a gente poderia falar duas coisas pra gente. Primeiro, que história é essa de ser psicóloga agora no meio de sendo celebrada como jornalista? Deixar passar isso. Celebrada pelo seu trabalho de 15 anos no jornalismo, de toda essa história, e de repente agora você quer ser psicóloga. Olha, eu acho que como jornalista eu ainda tenho coisas pra conquistar, mas talvez se eu tivesse que parar aqui, eu tava feliz, né? Não, porque o meu plano, e eu cheguei a fazer até a metade do processo seletivo, minha meta era escrever pra Folha de São Paulo. Era o sonho que eu tinha como jornalista. A pandemia veio e atrapalhou esse sonho, porque eu já tinha passado 2 etapas. Tava galgando. E aí eu meio que deixei pra lá, porque a gente seguiu com a prensa e eu nunca pensei em voltar a fazer isso. Apesar de ler a Folha de São Paulo todo dia, ouvir o café da manhã da Folha todo dia, é aonde eu me espelho. Você perguntar, Camila, o que você espelha como jornalismo? A Folha de São Paulo. O manual da Folha de São Paulo. É por isso que a prensa tem um manual de redação. Mas hoje eu não me vejo mais assim, né? Eu me vejo agora com 2 filhos adolescentes, caminhando para uma fase de universidade, e daqui a pouco também vão voar. Ainda tem um pequeno, mas é um pequeno que já tá grande, que já começou a responder também, né? E aí eu pensei, eu sou muito estudiosa, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de saber das coisas, eu sou sabichona. Eu pensei, eu vou voltar pra faculdade, mas eu não quero voltar pra faculdade. O curso de marketing eu fiz online. Foi bom, mas foi ruim. Porque não é a mesma coisa do que sentar lá e estudar. Porque as circunstâncias levaram isso na época. Ou eu fazia isso ou eu não fazia. Né? Eu fazia lá, estudava o sábado inteiro. Os conteúdos, isso foi no meio da pandemia também. Isso, que eu fiz a faculdade. As circunstâncias levaram a isso. Enfim. E aí eu pensei, que curso que eu faria? Vou fazer, sei lá, alguma coisa, literatura, vou fazer português, fazer alguma coisa ligada ao jornalismo. Vou fazer psicologia. Não sei de onde eu tirei isso. Eu sei que eu entrei meio que sem saber e eu tô alucinadamente apaixonada pela faculdade. Inclusive, nota 10 nas provas. Tirou 10 já. Deixa quieta. E fizemos agora um trabalho lindo sobre sobrecarga feminina, né? E o trabalho invisível das mulheres, que é um trabalho maker. Vocês fizeram um mini documentário. Porque é o primeiro dia que eu cheguei pra primeira aula querendo fugir do jornalismo, ainda nesse lugar do make burnout. Vocês têm que fazer um trabalho maker e aí tem que fazer um documentário ou um podcast. Eu falei, gente, não é possível. Tô de novo no marketing, no jornalismo, mas tudo é tudo, né? O que tá em cima tá embaixo. Então, tô muito feliz. Tenho mais 4 anos de faculdade pela frente, eu tô fazendo presencial. E eu acho que eu recomendo isso para todas as mulheres que estão com filhos adolescentes, caminhando para galgar a própria vida, que tenham uma meta, assim, que tenham alguma coisa que te faça se arriscar, sabe? Se colocar num lugar de vulnerabilidade, digamos assim. Porque a gente tem que ter as nossas metas pessoais, até para que quando eles forem, eu ainda descobrir quem sou eu, né? Ainda ter alguma função. Porque mãe tem muito isso, a gente acaba ficando meio sem função quando o filho sai de casa. E eu não quero deixar chegar lá pra tomar essa decisão, então eu já comecei. Eu tô bem feliz mesmo. Que bom, mas que agora pra fechar... E você tá feliz comigo indo pra faculdade? Claro, tô feliz com você feliz. E quais são os planos para 2026, Camila? Pra prensa, pra você, o que pode esperar o ano que vai entrar? Eu não tenho plano nenhum, Vitor. Eu tenho um plano de continuar vivendo, de continuar... fazendo as coisas que eu faço, de continuar com esse podcast, que com 6 episódios a gente já tem um prêmio. São 8 hoje. São 8? 8, sei, eu tô perdida já bebi aí, 8 episódios. Com mais parceiros com a gente, que eu sei que vão chegar. O 8º episódio já tem um parceiro, já tem prêmio. Já tem prêmio. Que foi feito aqui nesse podcast. Exatamente, então eu acho que é um ano promissor. Eu nunca me senti tão jovem com a idade que eu tenho. Acho que nem quando eu tinha 18 anos eu me sentia tão jovem. Então, perfeito. Tenho tudo pela frente. Então, conversamos aqui com Camila Halpe,
da Prensa de Babel, que acabou de ganhar o prêmio Prolagos de Jornalismo Ambiental. Segundo lugar, tá? Segundo lugar, nas mídias alternativas, com uma matéria sobre o impacto positivo de obras que levam... Né, feitas saneamento básico no bairro de Sem Braços, uma iniciativa público-privada. Falou um pouco da história dela pra gente, uma história já gigantesca, com muitas coisas pra contar, um pouco sobre o ser mulher também. Eu queria dizer uma coisa. Claro, o espaço é seu. Eu tava pensando se eu falava ou não, mas eu acho que eu vou falar. Você que sabe. Eu fui indicada pra ganhar o prêmio Marielle Franco na Alerj. É importante, eu não ia perguntar porque eu achei que você não queria falar sobre isso ainda. Assim, eu fui indicada, ainda tem um processo, mas foi também um momento muito bonito pra mim, foi uma semana antes. É um reconhecimento agora para além da jornalista, mas também para ativista. Para ativista, né? De direitos humanos, que eu tenho uma história também, e eu fico muito feliz porque quando a Marielle foi assassinada, foi muito duro pra mim como mulher. Ninguém honrou mais esse nome em Búzios e junto com outras mulheres na região dos lagos do que você. A Marielle faz parte de quem eu sou, assim. Me impactou muito a morte dela, porque ali eu reconheci que todas nós podíamos ser mortas a qualquer momento, inclusive eu, inclusive minhas vizinhas, inclusive as pessoas que estavam comigo nessa luta. E eu falei isso pra pouquíssimas pessoas. E agora pra pouquíssimas agora. Agora, não sei. Acho que todo mundo vai ficar sabendo agora. Quem me indicou foi a deputada Élica Takimoto, que é deputada na Alerj, e por meio da minha grande amiga Carolina Verkaiser, que também foi muito perseguida em Cabo Frio por conta dos posicionamentos dela. Teve que ir embora. Perseguida, inclusive, dentro do seu próprio setor. Dentro do próprio setor progressista. E isso é um assunto para um podcast que a gente pode trazer ela aqui para conversar, né? Pra gente conversar sobre outra parte de mim, né? Que eu sou uma mulher fragmentada em várias mulheres. Mas já que você tocou no assunto, lembrar que nesse período aí dessa luta foi um dos períodos mais doloridos, onde o autoritarismo tava no poder. Então foi um momento de muito risco, né? Nos momentos que você estava se expondo lá pelas mulheres, mas também dando espaço. Mas não só pelas mulheres, mas junto você acolheu na sua casa, na sua vida, na sua ação, mulheres, homossexuais, pessoas negras, todos que estavam naquele momento ali de fragilidade ali, que queriam levantar a voz de alguma forma. Eu faria tudo igual de novo, porque eu posso dizer claramente que a democracia venceu, e todas as vezes que a democracia precisar de ajuda, acho que a gente tem que se levantar. Não tô falando de nomes, não tô falando de pessoas, tô falando de ideias e eu tô falando de democracia. Porque só a democracia me permite hoje estar aqui te contando a minha história, tomando uma cerveja e falando de assuntos tão delicados abertamente para quem quiser ouvir. Perfeito, Camila. Eu vou te fazer uma crítica. Cadê o sininho? Esqueci de pedir a vocês. Você que tá curtindo o programa, tá finalizando, mas não deixa de clicar no sininho. Eu não sei exatamente para que serve clicar no sininho. A gente não consegue, né? Não, você tem que ativar o sininho para receber as notificações de novos episódios. Exatamente. E se você quiser recortar esse episódio, jogar... Comentar também, acho que é importante, né? Se você discorda de tudo que a gente fala também, é um espaço livre para você falar, só não manda hate, porque não tem necessidade, né? A gente não vai nem ler. A gente nem vai ler, é verdade. E... é muito bom estar nesse espaço, muito bom estar com nossos parceiros aqui da Búzios Digital, num estúdio maravilhoso, que aliás, se você quiser ter seu podcast... O mais moderno de Búzios. Se você quiser ter o seu podcast, olha, eu deixei de ser entrevistada nesse momento, você viu, né? Se você quiser ter o seu podcast também, faz contato aqui com a Búzios Digital, vem fazer seu podcast, porque eu acho que todo mundo tem direito de falar... a democracia te dá o direito do contraditório. Além de outros serviços digitais que eles podem prestar para sua empresa e para o seu projeto. E também, vem apoiar a gente, vem ser parceiro da prensa, nosso conteúdo é bom. Olha só, olha a Cervejaria Búzios aqui, você também pode estar nesse mesmo espaço. Então a gente está finalizando mais um Prensa Podcast, mais um podcast da Prensa de Babel, que você pode encontrar no YouTube, os cortes no Instagram. Hoje entrevistando aqui a luxuosa Camila Halpe. Finalizamos, galera. Tchau, gente.